Bem-vindos a mais um episódio de Hair and More. Nesse episódio eu começo a contar o início da minha salvação, onde eu quase fui parar na Turquia em busca de tratamento. Mas, pela ajuda divina, eu acabei conhecendo o Dr. Rustom e iniciei um novo tratamento, um novo procedimento, muito mais profissional, onde muito antes de fazer a cirurgia é feito um fortalecimento dos cabelos, um mapa da área doadora e também um planejamento detalhado do que pode ser feito no meu caso. Uma diferença impressionante de tudo que eu tinha visto e feito antes. Vamos ver? E aí, que depois disso tudo, após muitos anos, quase que eu faço mais uma besteira. Eu tava quase indo para a Turquia, você sabe, atrás de um quarto médico. Virou uma febre para a Turquia fazer transplante de cabelo. Primeiro porque o preço é extremamente atrativo, eles operam muito, né? Feito máquina, uma produção em série, sem o menor cuidado com o paciente e a preços baratos. Nós vamos abordar esse assunto, clínicas que trabalham com alta produção, pela banalização e a viralização no transplante capilar, num episódio específico, então aguarde. Por que nós vamos abordar isso? Porque esse modelo já chegou aqui, então não perca esse episódio. O preço era bom demais e diziam que lá era o oásis do cabelo, o que depois eu fui descobrir que não é. Eles operam lá de 8 a 10 pacientes por dia, só para você ter uma ideia, cada Quantos clínica. você opera na sua clínica? Um por dia. A diferença está aí. O mais louco é que poucos dias antes de viajar, eu estava no Rio, em Copacabana, uma amiga da Cris Viana, a minha amiga, né, Cris Viana, ela me falou de um cirurgião excelente aqui em São Paulo que corrigia os caras da Turquia. Ou seja, as pessoas estavam indo para lá, tendo problemas, voltando para cá. E eu decidi marcar essa consulta, que logo, né, que eu cheguei em São Paulo, a sua clínica fica do lado do aeroporto, eu recebi um telefonema e consegui ir ao seu encontro. E hoje em dia a gente está aqui lado a lado para contar sobre todas essas histórias e, para cima de tudo, ajudar as pessoas a não passarem pelo que nós passamos. Então, eu te agradeço do fundo do meu coração, meu parceiro, porque digamos que você salvou não a minha vida, mas a minha autoestima. Paulinho, eu tenho muita empatia pelo seu caso, bem como de todos os outros pacientes que passaram pela mesma coisa, porque eu passei por situações parecidas com a sua e com a de tantos outros. Né? E nós nos conhecemos uns dias antes de você ir para a Turquia, e você acabou não conhecendo a Capadócia, né? Mas tá tudo certo, não tem problema nenhum não ter conhecido a Capadócia. Eu até queria, mas eu prefiro ir no momento certo e com muito cabelo. É isso aí, voar de balão, deixa ele voar. Enfim, é melhor aquela história, né? Você tá bem do que tá num lugar que é lindo, incrível, mas passando por uma situação que futuramente não vai te trazer o melhor presente, vamos dizer. Então, gente, quando eu fui na consulta desse cara, o que eu queria deixar claro, eu entendi a diferença entre operar toque de caixa e olhar para o paciente de uma forma profissional e humana e entender o que esse paciente, no caso eu e você que está aí do outro lado, está procurando e pode obter, né? Ele fez uma análise criteriosa do meu caso. A gente teve muita empatia, a gente se deu bem logo de cara. Foram meses, né, de conversas, um tratamento pré-cirúrgico, até chegar no dia de operar. Foram meses antes do primeiro encontro até a cirurgia acontecer. Mas primeiro você sempre tem que conhecer o histórico do paciente, o histórico familiar de calvície, estudar caso a caso, tratar clinicamente antes, melhorar tudo o que é possível, esperar essa calvície estabilizar, esperar a piscina parar de vazar, para daí enchê-la, tá certo? Perfeito. E fazer um mapeamento detalhado da área doadora para saber quanto tem e alinhar o que é mais importante, a expectativa com a realidade. Aquela história, né? Você não pode frustrar-se nem ir para o lugar errado, né? Eu já até aprendi, se você tem uma floresta, vou pegar as suas analogias. Ele tira sarro de mim com a minha analogia, mas vamos lá. É porque é muito bom. Se você tem uma floresta que pegou fogo, sobrou uma quantidade limitada de árvores, tá? Para o replantio. Você faz o replantio logo depois do incêndio, com a floresta ainda em cinzas? Ou você irriga, aduba, recupera o que dá para recuperar e depois faz o replantio? Aprendi? Aprendeu direitinho, cara. Mais que muito médico por aí. Você quer ver um truque, Paulinho, que está acontecendo muito hoje em dia? Vamos dar uma olhada lá no monitor? Vamos mostrar? Embora. Então vamos lá. Então vamos lá.
Então vem aqui que eu vou mostrar uma coisa para você que é muito comum. O médico, ao invés de tratar antes o paciente, ele começa o tratamento clínico junto com o transplante, no mesmo dia do transplante. Então olha isso aqui. Se eu mostrasse isso aqui para você e dissesse mega, giga, uber sessão, resolva sua calvície em uma única sessão, você acreditaria? Eu não, porque aqui, ó, essa área frontal dele, você vê que ela tá bem preenchida. Ele tem cabelo, né? Não é um cara calvo. Exatamente, calvo. porque você já está manjando. Então vamos lá, vamos desconstruir isso aí. Esse paciente, ele fez um tratamento clínico de 6 meses. Tomando só tratamento clínico, finasterida, finasterida, minoxidil, fazendo os tratamentos que precisava. E aqui ele está com o cabelo raspado, aqui ele está com o cabelo longo. Sim. Então esse é o mesmo paciente sem cirurgia, 6 meses depois. Não tem cirurgia aí, tá? Mesma coisa, vamos pegar um outro, jovem de 23 anos. Só tratamento clínico durante 1 ano. Por que nesse caso nós fizemos 1 ano? Porque o pai dele, já com 60 anos e meu paciente, era daquelas calvícies super extensas. Então eu tratei 1 ano, nós tratamos 1 ano, melhorou muito. E o que nós precisamos do lado de lá? Tratar praticamente a região frontal, porque a região do meio da coroa já fechou o tratamento clínico. O que nós fizemos então? Economizamos saque da área doadora. Perfeito. Então nós pegamos uma pessoa de 27 anos, que aqui precisaria de $1 milhão que ele tem no banco, 800 mil, e reduzimos para 200. Perfeito. Guardando dinheiro para o futuro. Então a cirurgia real, né? Tratamos, chegamos nisso, a frente que não respondeu tão bem ao tratamento, tratamos praticamente só a região frontal, certo? Raspou essa área residual essa aqui e fez o transplante só na região frontal em vez de fazer em toda a área. Perfeito. Bom, Tony, então agora vamos ao nosso quadro Pergunta Cabeluda. Doutor, eu queria saber uma coisa, por que as pessoas não fazem isso que você acabou de falar, que você sempre fala, primeiro fazer o tratamento e depois operar? Obrigado. Excelente pergunta, Marcelo Dias. Você responde ou eu respondo, doutor? Pode responder e eu complemento se necessário. Então, beleza, Marcelo, olha só. Porque o médico vai perder o paciente porque esse tratamento leva tempo. Tá? Isso porque o tratamento demora de 6 meses a 1 ano. E o médico não quer perder o paciente durante esse tempo. Porque o que mais tem por aí é clínica atendendo e operando no dia seguinte sem critério nenhum. Mas vamos abordar isso mais pra frente e com calma para você entender melhor, para todos entenderem melhor. Ao retornar ao médico, ele terá que indicar um número menor de folículos e possivelmente cobrar menos. Então ele tem o risco do paciente se perder durante esses 6 meses a 1 ano, porque o que mais tem é alguém querendo operar ele para amanhã. E quando ele voltar, o médico terá que cobrar menos porque precisará de um número menor de folículos. É porque a área doadora é finita, então tem que economizar essa área doadora. Então, Tony, chegamos ao grande momento. Explica aí, como é que você conseguiu, num caso tão radical como o meu, esse resultado que, ao meu ver, é incrível, fantástico. Bom, não tem nenhum milagre, tem ciência, experiência, habilidade e uma grande equipe junto comigo. Os créditos não são só meus, nem de nenhum cirurgião. Essa é uma cirurgia de equipe. Deixo aqui minha salva de palmas à sua equipe. E eu também deixo, porque, na verdade, o cirurgião funciona como maestro e a equipe como uma orquestra. Tá. Se um dos membros estiver desafinado, todo o concerto vai por água abaixo. Mas vamos lá. Primeiramente, nós tratamos clinicamente o Paulinho, desde que ele apareceu na clínica. Porque ele tinha afinamento, ele tinha aquela floresta que pegou fogo. Então vocês podem ver que a coroa do Paulinho já estava bem rarefeita. Nessa foto da direita a gente não tem um comparativo muito bom, porque ele me fez o favor de descolorir o cabelo. Né, meu? Putz, me fez esse favor. Você acha que eu ia entregar um caso tão fácil assim, de mão beijada? Tinha que dar uma complicada. A gente fez um tratamento para engrossar os cabelos dele. Por já ter se submetido a 3 procedimentos, a área doadora do Paulinho era escassa. E nesses casos nós temos que saber com precisão, quanto ele ainda tinha de área doadora disponível, imune à calvície. Então, para isso a gente faz um mapeamento da área doadora. Isso eu acho incrível. A gente fotografa pequenas áreas e descobre em cada área quantos fios por centímetro quadrado a pessoa tem. Então, é como se fosse um mapeamento geotopográfico. Isso é o que a gente fez do Paulinho, esse estudo. 2. Desse total de fios que o Paulinho ainda tinha na área doadora, aí vem a pergunta mais importante. Quantos por cento poderiam ser sacados sem que a área doadora ficasse rarefeita, mais rarefeita ainda e comprometida? Porque aí não adianta o cara ter cabelo aqui em cima e ficar com toda essa parte. Não adianta ele pegar um cobertor, cobrir a cabeça e ficar com frio no pé. Não dá. Exatamente. Então. Terceiro, que a gente precisava saber, que influencia no resultado, o calibre do fio do cabelo.
Então, para isso, a gente pega amostras de várias regiões do couro cabeludo e mede o calibre, como vocês podem ver aqui, com um aparelhinho. No caso do Paulinho, era 48 microns, que era um cabelo fino. O cabelo grosso é acima de 50 microns. Occipital, Área de trás, temporal, lateral, parietal. meio do caminho, curva. E cada uma dessas áreas tem Um calibre diferente, né? E a gente mede tudo isso com um aparelho específico para medir e por isso é um mapeamento geotopográfico mesmo. E é isso que a gente fez, um mapeamento. E só a partir desse mapeamento é que a gente pôde partir dessas informações, a gente pôde partir para o planejamento do Paulinho, que consistiu em, primeiro, realizar laser para remover essas irregularidades que ele se queixava e esses cabelos mal posicionados. Que não só não tinha densidade, como os ângulos de inclinação estavam errados. Cada um para um lado, ó. E é o que ele falou, Calma, se ele raspasse, ficava aquelas irregularidades de superfície. Eu encaminho esses casos para um colega aqui de São Paulo, que é especialista em laser, de novo. Gente, quem faz bem é quem faz todo dia. Então ele faz só laser, é óbvio que ele faz melhor do que eu. Então eu encaminho isso para um profissional, desenho. Paulinho foi lá, como ele disse, fez 2 sessões e ficou com um problema menos para se resolver. Pô, e ó, a diferença é notável, né? Porque você vê aqui essa área toda irregular e aqui depois do laser você vê que ela tá pronta. Lisa. Lisa e pronta para receber Os novos transplantes. Né? Então você pode ver a marcação do laser, isso foi discutido com o Paulinho. Sim. Por que só da linha branca para baixo e da linha branca para cima não? Porque aqui ainda a gente podia usar alguns desses fios. Exato, porque da linha branca para trás nós pusemos cabelo. Sim. E isso ia somar, ajudando no volume. Perfeito. Nós só tiramos o que ia atrapalhar a parte estética do hairline. Então a primeira parte foi tratamento clínico e laser. Isso levou mais ou menos uns 7 a 8 meses antes da gente partir de fato para a primeira cirurgia dele. O que ajudou não apenas a estabilizar, mas também a engrossar os fios de cabelo dele. Então, na primeira cirurgia, o Dr. Houston sugeriu que focássemos na região frontal e tentou descer o máximo possível, porém com densidade alta, já que meus cabelos são finos. Foram transplantadas, se não me engano, 3.537 unidades foliculares, que corresponderam a 7.498 fios, porque tem unidades de 1, 2 e 3 fios. Cara, tô surpreso. Você decorou isso aí. Você passou a noite dormindo decorando esses números, porque é impossível. Uma coisa que chama Graft Calculator. Isso é o que sai no final da cirurgia. Foi exatamente isso. Ele teve 3.537 unidades foliculares, com coeficiente de 2,12. Unidades foliculares não é fio, tem unidade com 1, 2 e 3. Unidade folicular é a árvore e o fio é o galho. Então temos árvores com 1, 2 e 3 galhos. O que deu, ele falou lá, quase 8.000 fios, tá certo? Eles sabem melhor do que eu. Na verdade, já dava para ver que o trabalho era diferenciado no pós-operatório imediatamente. Era limpo, totalmente clean. Dava para ver que ficou muito perto um fio do outro, que ia ficar denso. Dava para ver as irregularidades da linha de frente. Que irregularidades, nesse caso, que é chamado hairline, que não é perfeito. Ele existe realmente essa irregularidade que se transforma na assinatura do profissional. É arte mesmo. Arte purinha. 6 meses depois, eu já era outra pessoa. Comecei a perceber o resultado depois de uns 4 meses e fui ficando cada vez mais satisfeito. Esse foi, depois 6 de meses 6 depois da meses. sua primeira cirurgia. Que já é com outro aspecto, a coroa melhorando, mas você já vê que aqui já mudou completamente. E não é o resultado final. Não, O resultado, não é o resultado final é após 1 ano. E 1 ano depois, exatamente, quando já tínhamos o resultado final, a gente já engatou num segundo procedimento. Qual é o resultado final do primeiro? Esse é o resultado do primeiro resultado procedimento. final. Resultado final. Então, em 1 ano depois, quando já tínhamos um resultado final, a gente já engatou num outro processo para fazer o segundo procedimento. Bom, galera, então nós vamos encerrar por aqui esse 6º episódio de Hair and More. E no próximo episódio, o episódio 7º, nós vamos contar sobre o segundo procedimento cirúrgico que o Dr. Houston realizou para melhorar e refinar ainda mais o resultado da minha primeira cirurgia, que já tinha ficado excelente. Tudo isso leva tempo e é feito com muita calma e responsabilidade. Muita técnica, muito planejamento. Não deixe de ver o 7º episódio de Hair and More. Tchau!